rapaziada, tudo beleza? Olha eu aqui de novo, mais um Lucas. Vamos dar início a mais um videozinho espetacular aqui no canal do anime. Hoje eu vou trazer alguns aspectos de um anime que eu gosto muito, que é o Inuyasha. E a gente vai falar um pouquinho da época do Japão feudal, obviamente, e obviamente também a gente vai falar sobre yokais. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Inuyasha, ou também como é conhecido Inuyasha, um conto de fadas feudal, foi um mangá que foi escrito e ilustrado por Rumiko Takahashi, tendo sua estreia na revista Weekly Shonen Sunday em 3 de novembro de 1996, e tendo totalizado até 2008 56 volumes. A sua estreia e adaptação como anime teve sua jornada iniciada em 16 de outubro de 2000. O Inuyasha ele tem a sua história iniciada no Japão atual, da época de 2004, com Kagome Higurashi, uma jovem de 15 anos que vive com seu irmão Sota, sua mãe e seu avô em um antigo santuário shintoísta. Porém, aquele seu gatinho xereto Puyo, ele quis se mocar perto do poço come ossos quando ela vai sair pra procurar. De repente ela é atacada por um monstro que é tão bonito quanto o Baraka, aquele lá que é parecido com a sua sogra, e é levada ao antigo Japão feudal. Lá, aparentemente esse monstro ele tava a atacar um vilarejo que fica próximo ao poço, pois ele queria uma tal de joia de 4 almas. Ela pensou, tá, foda-se, o que eu tenho a ver com isso? Larga do meu pé, coisa feia. Só que ela descobre que ela é a reencarnação da poderosa sacerdotisa Kikyo, que era quem protegia a joia de fato na época. Então, todos os humanos e yokais estão atrás porque ela é uma fonte de poder muito grande. Só que ela encontra um cachorro preso numa árvore, ou meio cachorro, ou hanyo, ou meio yokai Inuyasha, lacrado com uma flecha em uma árvore. Após a deslacrar, ele ajuda a Kagome a deter esse yokai. Só que, porém, após um tempo, acontece um pequeno acidente chamado tipo uma baita flechada, quebra a joia de 4 almas em várias partes, espalhando elas por todo o Japão feudal da era Sengoku. Então, juntos, os dois partem para juntar essas partes, e como em todo bom anime, eles vão juntando vários aliados inimigos pelo caminho. Falamos de humanos e yokais, mas que raio é um yokai, parça? Um yokai, dentro do folclore japonês, ele é passível de várias interpretações, mas ele é sempre sendo encarnado como algo sobrenatural. O yokai, ele pode ser, por exemplo, um oni. Dentro da cultura japonesa, o oni é uma subcategoria de yokai, por assim dizer. Outros tipos de yokai bem conhecidos são os yureis, os onryus, que são espíritos vingativos, a kitsune, que é a famosa raposa de 9 caudas, que todo mundo já ouviu falar em algum momento da vida. Existem os kodama, que são os espíritos da floresta, as Yuki-onna, Mulher da Neve, Miroki safadinho, né não? Ou os... como é que é o nome daquele negócio mesmo? Os Tsukumogamis, que são artefatos encantados, basicamente. Então, em linhas gerais, o termo yokai ele pode ser usado como sedutor, encantador, capetinha, mas levado mais pro lado sobre-humano, alguma coisa com tom de mistério, etc. Ele também é levado como uma grande calamidade. Existem vários tipos de yokais. Alguns são humanos com habilidades características de animais com poder de transformação, que são chamados de Obake ou Bakemon. São basicamente uns druidas meio loucão, assim. Os yokais de fato, em sua maioria pelo menos, eles possuem poderes sobrenaturais ou espirituais. Muitos dos yokais têm seus valores completamente diferentes dos seres humanos. Muitas vezes eles agem com extrema arrogância para com a raça humana. O Sesshomaru mandou um forte abraço com um pouco de veneno para vocês também. E raramente eles podem ser feridos por meros mortais como nós. Então geralmente eles são derrotados por caçadores especializados ou caçadores de yokais, que são muito bem representados pela Sango e pelo seu irmão Kohaku dentro da obra. Ou por monges budistas com poderes espirituais e safados. Mirocão da massa. Porém, nem sempre isso é fato. Existem yokais que desenvolvem uma empatia muito grande pela raça humana e chegam inclusive a gerar descendentes, dessa relação. Esses meio yokais, assim como Inuyasha, eles são chamados de Hanyons. Existem, por exemplo, os Ramas e os Hankis, que são filhos de Onis, demônios para o primeiro, ogros para o segundo, com seres humanos. Outro fato interessante de se abordar é o período feudal abordado quando a Kagome sai da era atual. O período no qual o Inuyasha, o Sango e o Miroki e o Shippo se encontram é o período Songoku. Me equivoquei. É o período Sengoku. O período Sengoku, ele foi um período entre o meio do século XV e o início do século XVII. E foi um dos períodos mais bélicos de toda a história japonesa. No começo do século XIV, o shogunato japonês, que era o que comandava na época, ele estava em crise. Então o que acontece? A batalha contra os mongóis, alguns anos antes, deixou o shogunato extremamente sem recursos. Em 1338, a Kashikaga Takuji... Kaga? Nossa, mano, cala a boca. Para de ser criança, velho. Tá, desculpa. Voltando, o Akashikaga Takauji, ele acabou se tornou o novo shogun. E ele mudou a capital do país para Kyoto. E ele deu início ao período Muromachi.
Nos séculos seguintes, mesmo com o shogunato, a falta de poder do mesmo, ele deu espaço para que vários senhores feudais acabassem criando poder em várias regiões, dentro de suas terras e domínios. Esses senhores feudais da época, eles eram chamados de daimyos. Lá em meados do século XV, havia cerca de 260 daimyos espalhados por todo o Japão. É como se fossem 260 mini-estados, cada um com seu próprio exército, com a sua cultura e às vezes com a sua própria moeda. É lógico que eles não iam ficar, né, haha, vou sentar governando apenas o meu território, né, período mais bélico da história do Japão. Em 1467 começou a Guerra de Onin, uma guerra entre os clãs Hokusawa e Yamamana, os dois dos clãs que eram os mais fortes da época. Essa guerra durou 10 anos, e ela foi apenas um estopim, tipo um grande período de guerra civil no Japão, envolvendo vários senhores que queriam aumentar seus domínios e influência. Percebe que durante todo o decorrer da história de Inuyasha, e em cada região que eles passam, sempre tem um senhor com um castelo daquela região. Então, isso retrata muito bem o período no qual eles estavam vivendo dentro da história. Os yokais, obviamente, dentro do decorrer, ele tem como foco alguns desses senhores, pois o demônio gosta mesmo de poder, né? E é no meio dessa confusão e caos que se tem todo o início do período Sengoku. E nessa época os samurais nunca foram tão reconhecidos e necessários, porque afinal sempre tinha guerra, sangue e lâminas afiadas pelo caminho inteiro. E nessa época surgiram 3 figuras principais para a reunificação do poder japonês de maneira centralizada: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Sobre o selo Tenkafugo, todo o Japão sob uma única espada de seu clã, o Nobunaga ele era daimyo da província de Owari. E ele começou a expandir seus territórios. Ele utilizou de uma estratégia militar cuzona, basicamente ele espera a galera beber pra atacar. Ele com 3.000 soldados derrotou o clã Imagawa, tipo, tinha 30.000 soldados, porque eles estavam festejando a vitória em outra batalha. Então a galera tava lá bebendo, de repente chegou lá os 3.000 soldados e... Então, como ele estava focado em matar o líder do clã inimigo, o nosso queridíssimo, conhecidíssimo Imagawa Yoshimoto, ele agiu rápido e deixou igual a Morena te deixa, sem cabeça, e levando os comandados dele a acabarem desistindo. O maluco era bravo e ele manjava das armas de fogo. Só que naquela época ela não era muito utilizada em combates. Só que esse cara, o Nobunaga, ele era fascinado pela cultura ocidental. Em 1571 ele adotou o cristianismo e atacou o mosteiro do Monte Rei. Ele até que queria mais, só que essa mania de confiar demais nos conselheiros oficiais, os Khans de Mortal Kombat que o digam, sempre dá merda. O Akechi Mitsuhide, que era um dos principais oficiais, armou uma emboscada pra ele. Mas mesmo agentes de lealdade também tem os seus brothers, né? E após sua morte, um dos seus principais auxiliares, Toyotomi Hideyoshi, lançou o olhar da morena e deixou a cabeça do traidor Mitsuhide no túmulo de Nobunaga. E esse se tornou novo líder militar no Japão, e ele deu continuidade à obra de Nobunaga para tentar unificar o país de novo. Nesse período, só os samurais eles podiam usar armas e acabou se criando muitas barreiras sociais entre entre os soldados e os camponeses, e ele tornou o cargo de samurai uma classe permanente, que transmitia suas prerrogativas de geração em geração. O que poucos sabem é que era um baita cagão e tinha medo de que alguém como ele, que era camponês no início de sua vida, causasse mais problemas. Só que ele queria mais e mais. Por 2 vezes ele mandou uma porrada de samurai pra Coreia, 200.000 homens em 1592, por exemplo, gente que não acaba mais, e enviou uma segunda expedição em 1597. Só que no ano seguinte, o maluco ficou doente e convocou um conselho de 5 regentes, entre eles estava o Ieyasu, para governar o país até o seu filho ter idade para governar. Óbvio que deu merda, e eles brigaram entre eles, culminando na Batalha de Sekigahara em 1600, envolvendo cerca de 160.000 samurais. O Tokugawa venceu o combate, marcando o fim da era Sengoku. Ele transferiu a capital para Tóquio, Edo na época, e em 1615 eliminou a última ameaça ao seu trono, atacando o castelo de Osaka, onde estava o Hideyori, filho do Hideyoshi, e o obrigou a cometer seppuku. Para quem não sabe o que é um seppuku, tem um vídeo meu por aí que conta muitos detalhes, como a quantidade de samurais que sempre aparecem, os vários exércitos de vários senhores diferentes, um Japão sempre em guerra. Mesmo com todo o folclore japonês sobre os yokais é abordado durante toda a obra de Inuyasha. Essa mescla de culturas feudais e atuais presentes no anime, elas tornam uma obra muito rica e muito boa de ser assistida. Além disso, a história de Inuyasha nos faz viajar e navegar por diversos sentimentos humanos, como ciúme. Dica do dia: não fale daqui que o perto acabou. O companheirismo, a amizade, que é tratado em muitos animes, os sonhos, perseveranças e os medos. Os vilões que surgem, eles têm uma inteligência estratégica e deixam a história muito mais interessante. Você tem também os momentos cômicos que fazem a gente rir de uma maneira fluida, e a construção dos personagens é muito bem executada. É uma obra que eu recomendo muito forte para quem busca uma história que tem cultura, que tem bastante coisa por trás, e que tenha um alívio cômico que seja equilibrado com seus momentos sombrios e com suas lutas de modo geral. Então, meus consagrados, é isso. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, toca o sininho do Castelo Feudal do YouTube, ativa a
o sininho para não perder os próximos vídeos. E manda pra amigo, manda pra todo mundo. E se você não é novo no canal, volta no tempo igual a Kagome, assiste os vídeos anteriores para você entender um pouquinho mais de como que é a mecânica desse canal. Então é isso, meus consagrados, nos vemos no próximo vídeo. Eu fui!